primera dama. Yo hice un listado de las primeras damas de América Latina que quería que pudiera me servir de modelo, y no encontré muchas de ellas, mas la primera de la lista era sin duda Margarita. Tú fuiste un modelo para mí. Excelentísima señora vicepresidenta de la República Dominicana, Margarita Cerdeño de Fernández. Excelentísima señora presidenta del Senado de la República Dominicana, Cristina Lizardo. Excelentísimo señor embajador del Salvador en la República Dominicana, Domingo Santa Cruz. Excelentísimas y excelentísimos señores embajadores y honorables miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. Honorables miembros del Gabinete Social de República Dominicana, honorable señor jefe de la Misión de Género de la Diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo, Andrew Morrison, honorables señores y señoras representantes de organismos internacionales y agencias de cooperación, queridas compañeras de la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la República que me acompañan, queridos miembros de la comunidad salvadoreñas residentes en República Dominicana, distinguidos invitados, amigos y amigas. Perdóname mi portuñol, mi español no es nada bueno. Señoras y señores, amigos y amigas, es en verdad un alto honor compartir con ustedes hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, precisamente en la hermosa tierra de grandes mujeres. Y hoy conocí más de ellas, realmente me encanta eso. Mujeres como Minerva, Pátria y María Teresa Mirabal, a quienes honramos cada 25 de noviembre en El Salvador y en el mundo. Pero también la tierra de Dedé Mirabal, a quienes perdimos este mismo año, 54 años después de aquellos hechos que marcaron un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres. Me emociona mucho estar aquí, gracias a la invitación de otra grande mujer, nuestra querida vicepresidenta de la República, mi querida amiga, doña Margarita Cerdeño de Fernández. Te quiero mucho. La ocasión de este encuentro entre dos países hermanos que estamos empeñados en avanzar con paso firme en la lucha por la erradicación de la discriminación y toda forma de violencia contra las mujeres no puede más ser propicia. Esta es una buena oportunidad para compartir visiones, intercambiar experiencia y sobre todo establecer alianzas. Y eso porque la situación de las mujeres no es muy diferente en los países de nuestra región, tanto El Salvador como República Dominicana, pero también en otros de nuestra América, el Caribe y el mundo. Vean que en marzo de este mismo año, en ocasión de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, los gobiernos del mundo evaluamos el nivel de cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. Y pese a encontrarse importantes logros avanzados, lo cierto es que el progreso no ha sido aún equitativo ni igualitario para las mujeres, incluyendo las niñas, las adolescentes, y que la violencia sigue lesionando gravemente a nuestra vida y nuestros derechos. Para hablar de la situación de violencia, voy a referirme a 5 puntos críticos, aunque no son exclusivos, si considero que constituyen los principios focos de la violación a los derechos humanos de las mujeres en la actualidad. En primer lugar, se encuentra la persistencia del sexismo en la educación en todos los niveles. Eso ocasiona que el analfabetismo sea mayor en mujeres que en hombres. La deserción escolar temprana de las niñas y adolescentes sigue siendo una realidad que coarta sus posibilidades de desarrollo. Também encontramos exclusão em algumas carreiras técnicas e universitárias, que todavia se consideram prevalentemente masculinas. Por supuesto que há que reconhecer que em las últimas décadas as mulheres hemos logrado avanços importantes em la inserção educativa, pero esta não ha llegado de forma general nem equitativa para todas as mulheres, sobretudo aquelas que vivem em zonas rurais ou em bairros suburbanos a que pertencem
aquí pertenecen en sectores más vulnerables, como las mujeres de los pueblos indígenas, las adultas mayores, las mujeres con discapacidad, entre otras. Em segundo lugar, e muito vinculado ao primeiro, se encontra a violência econômica que detona a discriminação explícita e implícita a las oportunidades produtivas e o goce de desenvolvimento econômico para as mulheres, quienes todavia enfrentam inumerables obstáculos para lograr sua incorporação segura ao mundo laboral e a obtenção de créditos e ativos próprios, entre outros. Apesar de los avanços, aún persiste a visão rígida que delega às mulheres de forma quase exclusiva os assuntos del hogar e de la família, por lo que todavia persistem as dificuldades para compatibilizar o trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo. Muitas mulheres aún se enfrentam à proibição de suas parejas ou familiares para emplear-se ou para iniciar seus empreendimentos. Unido a isso, as mulheres seguem sofrendo a negação de las cotas alimentícias para ela e para seus filhos, ou bem a subtração de suas pertenencias como uma espécie de castigo por parte de suas ex-parejas. Todavia, toda essa violência econômica hace mais pobres a nosotras las mulheres. O terceiro nudo crítico lo encontramos em la discriminação existente em el conhecimento e el goce de los derechos sexuales e reprodutivos hacia las mujeres, particularmente em su derecho al acesso a la atención de la salud. Dentro de estos e em los países de la região, los sistemas sanitários continuam implementando uma visão sesgada que limita a atenção unicamente ao processo de reprodução materna. Quantas de nós outras, as mulheres, que chegamos aos 50 anos e creemos que já não somos produtivas depois da idade da reprodução. Se não reproduzimos, não somos produtivas. E eu me sinto mais produtiva que nunca. Essa é a verdade. Em geral, em quarto lugar, temos a alta incidência da violação contra as mulheres em todas suas manifestações. Perdão, a violência contra as mulheres em todas suas manifestações. Já seja a violência física, psicológica, patrimonial, que é muito comum na classe média, média alta, sexual, institucional e hasta feminicida, em todos os âmbitos, tanto público como privados. Não estranho, então, os dolorosos dados de ONU Mulher, que revela que a violência contra a mulher e niñas é uma verdadeira pandemia. E tem razão, Margarita, a violência de gênero causa mais vítimas que qualquer conflito armado, que o câncer de mama, que o câncer cervicuterino. É uma coisa tremenda. As estatísticas mundiais revelam que alguns de nossos países, entre el 50 al 70% de las mulheres, han sofrido algum tipo de violência sexual, física ou moral, a manos de sua pareja ou outro familiar a largo de sua vida. Eu creio que deve ser 90%, não creio que deve ser 70%, não. Todas nós outros vivemos violência todos os dias, algumas vezes não nos damos conta. Quando salimos em la casa, a la calle, às vezes que recebemos esses piropos tão incômodos e desrespeituosos, isso é violência, A violência nos afeta em el âmbito público, em geral, os espaços públicos como parques, mercados, centros escolares, transporte público. Quantas niñas em el transporte público sofrem tanto acoso e violência sexual? É uma coisa incrível. Quantas vezes são tocadas, quantas vezes são vítimas de atos terríveis. Eu ia dar um exemplo de El Salvador, mas eu creio que é muito gráfico, melhor não. E também suas oficinas de trabalho seguem sendo inseguros para as mulheres, dado que sofrem de acoso sexual e violência verbal. Quantos homens e suas empresas acosam as mulheres que aí trabalham?
porque creen que as mulheres, para ceder o poder, têm que passar primeiro por um teste íntimo, têm que estar submissa a las palavras às vezes grosseiras e incômodas que temos que ouvir. Como você está linda, como eu quisera uma mulher como essa, um acoso realmente incômodo. A violência verbal é muito incômoda. Levante a mão, quem já recebeu uma violência verbal alguma vez? As mulheres. Aí está. E eu hasta como primeira dama recebi. É verdade. Eu contava há 2 dias em um meio de comunicação em El Salvador, que é uma coisa incrível. Eu me reuni com um alcalde e, como ciudad mulher necessita de permissos locais, não me puedo pelear com os alcaldes. Tenho que ter equilíbrio para lograr os permissos para poder construir ciudad mulher. E me reuni com um alcalde e o primeiro que ele me disse quando eu chego à sua oficina, como primeira dama, é perguntar se não lhe podia bailar samba. E obviamente me hizo rindo. Você não me podia bailar uma samba, primeira dama? E eu não le reí, lo mirei e disse, não, alcalde, não posso. E pensando em lo permisso que necessitava, pensando em el permisso, e me lo traguei. Mas agora vem a campanha municipal e vou fazer propaganda em contra de ele. Os dados são muito mais escalofriantes em el caso de las niñas e adolescentes. Os dados globais e particularmente em El Salvador nos indica que a violência sexual ha sido maior em las niñas, adolescentes e mulheres jóvenes, mientras que a violência física, psicológica e patrimonial tem maior incidência em las mulheres adultas maiores e las mulheres adultas. Assim é. Assim, a violência está presente a lo largo de toda nossa vida, desde o dia que nascemos hasta o dia que morimos. Impacta profundamente na qualidade de vida de nós e de nossas famílias e coarta seus próprios projetos e possibilidade de progresso. Quantas vezes ouvimos alguns homens dizendo: para que você vai estudar? Você não serve para nada. Para que você vai trabalhar se você não faz nada bem? Isso é tão comum, isso é violência. Unido a isso, as mulheres seguem sofrendo discriminação e lhes seguem negando o acesso oportuno à justiça e a los mecanismos de reparação e restituição de seus direitos. O inimigo número 1 de las mulheres em El Salvador, não sei aqui, depois também conta Margarita, e também a senadora e a diputada, é o poder judicial. E El Salvador é uma vergonha. E não estou dizendo só aqui, eu digo allá todo o tempo. Há jueces e juezas, fiscales e fiscales, que são muito honestos e são muito buenos. Mas há uma pequena quantidade de eles que são corruptos, que não têm preparação e não têm sensibilidade. Para que você tenha uma ideia, em la sala del Constitucional, que é diferente aqui, verdade, Margarita? Hay uma sala em la Corte Suprema de la Justicia, que é a sala del Constitucional, só há obras. E aí são conhecidos como os 4 fantásticos. Não sei por quê, porque de fantástico não tem nada. Eles são que estão pendentes para que se cumpra a Constituição de El Salvador. E sabe que um deles tem 2 condenas de violência intrafamiliar? Como é possível? Ele não está judicialmente inabilitado para esse posto, mas eticamente sim. Como vamos dar um exemplo de um país onde há tanta violência contra as mulheres, ter um magistrado com esse antecedente? E cada vez que lo vê em alguma recepção, nem me mira os olhos, só camina assim, porque sabe que lo veo e com meus olhos lo juzgo, porque me parece indignante. As mulheres vítimas de todas as idades todavia desconhecem seus direitos e os mecanismos de proteção que podem utilizar. Elas aún sofrem de processos de revitimização e culpabilização dentro das instituições do setor justiça. Glorifica esse setor, glorifica a burocracia e
complejiza los trámites judiciales. Finalmente, la quinta questão crítica radica en la discriminación y la persistencia de dificultades para el ejercicio pleno de los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. Por eso me encanta que hay tantas mujeres maravillosas em puestos tão importantes como também a presidenta do Senado, a vicepresidenta da Câmara. É muito importante a participação política. E há dificuldades para o exercício pleno de los direitos políticos e ciudadanos nossos, também nos impide a participação em igualdade de condições dentro de los espaços de adoção de decisões. É uma coisa terrível. As mulheres somos a grande maioria em El Salvador, 53%. Eu não sei como é aqui, mas allá funciona assim. Estamos em todo, trabalhamos dia e noite em la política. Eu estou em la política desde os 11 anos de idade. Em todo estamos, mas é uma pirâmide. E somos a base dessa pirâmide. Estamos segurando essa pirâmide com toda a nossa força, mas conforme essa pirâmide vai crescendo, se vai masculinizando. As cúpulas de los partidos só são homens. As decisões de los partidos só tomam os homens. Aunque somos nós outras as mulheres que trabalhamos dia a dia em la calle, trabalhando dia e noite para garantizar nossa participação política. E quando nos permite que nós outros participamos, sempre são impostos de não muita importância. Essa é a realidade. Por isso é maravilhoso quando vemos mulheres como vocês que estão peleando por esses espaços e não há que dar marcha atrás, há que ir hacia adelante. É que já sabe. Por quê? Porque as mulheres, a diferença de los homens, nós outros, o que nos move? O amor. As mulheres, o que nos move é o amor. O que move a los homens? Será que é o amor? Não creio. Não creio. Não creio. A las mulheres, o que nos move é o amor. E sabe o amor hacia quem? Hacia nossa família, hacia nossos filhos. Queremos um país melhor para eles. Nós trabalhamos dia e noite, não é para nós outras, é para nossa família. E eu tenho um lema que quero que vocês lo agarrem e tomem para vocês, porque se a mulher é feliz, a família é feliz. Assim. Pese a que a América Latina é uma região com o maior número de mulheres jefas de Estado, que há magistradas, legisladoras, ministras, alcaldesas, a proporção sigue sendo profundamente desigual, lo qual questiona a raiz mesma, a essência de qualquer sistema que se llame democrático. Ha sido o conhecimento dessa realidade e a decisão de transformar la misma la que em mi país, El Salvador, nos impulsou a promover uma política pública inovadora que permitir avançar em uma solução de todos esses problemas que sofrimos as mulheres. Assim nasceu Ciudad Mujer. Ciudad Mujer é uma proposta de um país que reclamava cambios urgentes, eficientes e sustentáveis para as mulheres, quienes historicamente havíamos estado excluídas de las políticas públicas formuladas todas em clave masculina. Eu sempre dizia que queria ser visível las invisíveis. E assim começou Ciudad Mujer. É um programa do governo de El Salvador para a atenção integral de las mulheres através de serviços especializados com o objetivo de melhorar sua qualidade de vida. Mira que lindo que é. Regresa a fotografia. Isso é uma verdadeira ciudad. É uma verdadeira ciudad. É muito linda e muito acessível. E objetivos de melhorar a qualidade de vida através de 4 módulos de atendimento. 3 são físicos e 1 é invisível. O primeiro é o empoderamento e o conhecimento e exercício de seus direitos. Esse é o invisível, porque esse fisicamente não está dentro de Ciudad Mujer. Essa é uma estratégia de território. Depois les vou explicar. A participação cidadana, a obtenção da autonomia econômica, que eu digo que é o passo hacia a revolução, e a erradicação da discriminação e a violência basada em gênero. Pero además, Ciudad Mujer é um modelo de gestão pública
que está demonstrando que é possível traduzir as políticas hacia as mulheres em ações concretas que ponem um impacto direto em la qualidade de vida das mulheres. Ciudad Mujer busca lograr su objetivo desarrollando su trabajo en diferentes dimensiones a través de un manejo de atención integral a las necesidades de las mujeres para mejorar su vida, situar a las mujeres como sujetas de desarrollo a fin de generar un círculo virtuoso y dinámico de desarrollo sostenible, un enfoque de derechos y de inclusión social que contribua a la cohesión social, un abordaje territorial para la realización de acciones concretas según las realidades particulares de las distintas zonas y áreas del país. Ciudad Mujer parte del concepto que las mujeres vivemos situaciones diferenciadas que han colocado en situaciones de desventaja respecto a los hombres y que estas aún necesitan acciones afirmativas orientadas a atender especificamente sus necesidades, con el fin de lograr la igualdad substantiva y la equidad de género. Y ese es el objetivo central de Ciudad Mujer, contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres mediante la facilitación de servicios que satisfagan sus necesidades básicas e interesses estratégicos. Como eu pensei em Ciudad Mujer? Durante a campanha eleitoral, eu desde os 11 anos de idade estuve na política, sou membro fundadora do Partido de los Trabajadores e sempre estuve na política. Mas quando meu esposo decidiu ser candidato à presidência, eu perdi minha identidade. Eu já não era Wanda Pignato, eu era a esposa do candidato. Já não dizia meu nome, nada mais dizia, olá Wanda, não. Essa é a esposa do candidato. E aí perdi todo o meu passado, perdi toda a minha capacidade. E eu aceitei passivamente esse papel. Não queria causar problema na estratégia da campanha, porque nós outras, as mulheres fortes, não podemos aparecer fortes, temos que aparecer muito tranquilas, porque as mulheres é assim, se somos fortes e inteligentes, nós vamos manipular nosso marido e vamos fazer o que querem. Se somos tontas e só pensamos vestido em carteiras, somos umas tontitas que não há que respeitar. Nunca estamos bem. A mulher nunca é positiva para a classe política. Então, eu decidi bajar de la tarima, porque na tarima havia muita gente peleando para estar a par do candidato, e eu decidi bajar e estar com as invisíveis. Eu decidi ser mais uma das invisíveis. E decidi caminhar com elas, platicar com elas e conhecê-las um pouco mais. E a maioria dessas mulheres carregavam água, carregavam hijos, estavam em los mítines, sempre eram mais mulheres do que homens em los mítines, porque as mulheres estamos interessadas por melhorar nosso país, mas não temos oportunidade de fazê-lo. Então, eu perguntava a ela, qual foi a última vez que você foi a um dentista? Dentista? Eu nunca fui a um dentista. Não, eu prefiro comprar um pantalão a meu filho. E você quando hizo um exame de câncer de mama? Eu nunca, nem sei como é. Eu prefiro levar meu filho a um jogo de futebol, ou seja, sempre pensando na família e nunca pensando em eles. Então, eu decidi ocupar meu tempo para ser um plano que pudesse fazer essas invisíveis visíveis em las políticas públicas e fazer com que elas se sentissem reinas, que chegassem a um lugar onde elas eram as mais importantes. E decidi criar Ciudad Mujer. Ciudad Mujer concentra dentro de uma mesma infraestrutura a 16 instituições do Estado. Todas já existiam, estavam dispersas, ineficientes em el território. Eu só acerquei a uma mesma infraestrutura e dei um sentido de sistema. Há 16 instituições do Estado que prestam serviços especializados para mulheres solamente, garantizando que sejam atendidas de maneira oportuna e um ambiente de confiabilidade e qualidade. Só mulheres atendem mulheres. São mulheres servindo a mulheres. Perdão a los hombres que
Nós não creemos que os homens são nossos inimigos, todo lo contrário. Mas esse tem que ser um ambiente só para mulheres, porque as mulheres vítimas de violência temos que ter paz e tranquilidade. E se há algum homem aí adentro, podem ter miradas que la estão juzgando, que las estão criticando, e queremos que aí seja um ambiente tranquilo. Pero mais que uma concentração de serviços, a clave do trabalho de Ciudad Mujer é que as instituições trabalhem de forma articulada, cada uma em el marco de suas próprias competências, pero rompendo a fragmentação que é tão usual em el serviço público. Les doy um exemplo. Uma mulher de 45 anos chegou a Ciudad Mujer. Aí em Salvador se hace tortilla. ¿Sabe o que é tortilla? E ela foi vítima do trabalho infantil, tinha 45 anos e começou a fazer tortilla desde os 5 anos de idade. E por fazer tortilla desde os 5 anos de idade, não tinha huellas digitais. Assim é. E ela, cada vez que ia sacar seu documento de identidade, o homem que la atendia, que não lhe interessava sua história, le caía mal, a gente lhe dizia: querida, você não tem huellas, não te posso ajudar. E ela, durante 45 anos, não pudo ter seu documento de identidade. Não votava, não podia sacar crédito, não existia para o Estado. Então, o que ela não pudo fazer em 45 anos, isso em 45 minutos em Ciudad Mujer. Chegou aí, todas as alarmas de todas as instituições foram acionadas e lhe encontramos uma alternativa para ela. E saiu daí cidadã. O que necessitava era realmente que os funcionários tivessem mais preparação, mais sensibilidade para entender a realidade dessa mulher. Uma instituição mais que está em Ciudad Mujer é a Secretaria de Cultura, que atende as mulheres em las instalações de Casa de Cultura distribuídas nos distintos municípios. Um aspecto fundamental é que os centros de Ciudad Mujer operam exclusivamente com funcionárias mulheres, como eu já lhes expliquei, especialistas em seus respectivos campos, e ha sido formada em gênero e enfoque de direitos humanos. Por quê? Porque quando uma mulher chega a Ciudad Mujer e a funcionária que não faz isso é despedida. Tem que atender a mulher mirando os olhos, lhe tocar as manos, lhe dar atenção, lhe dar tempo, carinho, porque uma mulher vítima de violência necessita isso. Então, a infraestrutura de nossos centros é plenamente acessível para mulheres com discapacidade e adultas maiores. Ciudad Mujer oferece 4 módulos de atendimento, na realidade são 5, um é invisível. Atenção à violência de gênero, saúde sexual e reprodutiva, autonomia econômica, educação coletiva e atenção infantil. Vou explicar um a um. O módulo de atenção à violência de gênero, esse módulo se busca prevenir, diminuir e atender as diferentes manifestações de violência de gênero. Se brinda uma atenção integral e integrada, acompanhando-los e dando seguimento a seus casos. Todas as instituições se enfocam na necessidade da usuária, evitando a revitimização e promovendo o empoderamento vital de cada uma de elas. Alguns dos serviços são atenção em crises. Que atenção em crise? É uma sala morada, com flores, com incenso, com uma fuente tranquila, porque é uma sala que primeiro as mulheres chegam de contenção emocional e primeiro se tem que acalmar, porque a mulher nerviosa que acaba de ser violada ou golpeada não pode tomar boas decisões. Não pode ser os funcionários que rápido, decida, rápido. Não. Primeiro aí tem que tranquilizar-se. Quando se acalma, aí empieza a via crucis da reivindicação de seus direitos. Teremos terapia psicológica, assessoria e trâmites legais, grupos de apoio e autoajuda e acompanhamento em el processo de empoderamento vital. Mira as instituições que estão nesse módulo: Fiscalia General da República, Instituto de Medicina Legal, Polícia Nacional Civil, Instituto Salvadoreño de las Mujeres, Procuradoria General da República e Secretaria de Cultura. As mulheres que iam violadas ou golpeadas, quando vão à medicina legal, o que elas teriam que fazer para reivindicar seus direitos, demorariam meses para fazer e desistiriam na metade do caminho. Em uma sola manhã podem fazer agora. E quando chegam suja de sêmen ou de sangue,
Depois que se tomam as provas em medicina legal, aí há banho, onde se banham e lhe regalamos um paquete de ajuda para seguir com dignidade. Porque muitas dessas mulheres têm que andar com sangue e sêmen todo o dia e carregando seus filhos. Aí é outra coisa. Com dignidade, a la par de uma funcionária que la vai acompanhar em todo esse processo para que não se sinta sola. Através do Instituto da Mulher se brinda atenção psicossocial às usuárias que han sido vítimas de violência de gênero. E na Procuradoria General são atendidas para assessoria legal e reconhecimento de seus direitos e de seus filhos e filhas, cotas alimentícias, medidas de proteção, títulos de propriedade, etc. Através da Fiscalia, as usuárias recebem atenção por delitos cometidos contra elas, ameaças, violência intrafamiliar, violência sexual e todos os hechos que constituem delitos por razão de gênero. Medicina legal já lhe expliquei, recaba e assegura as evidências forenses. E a polícia recebe denúncias em caso de hechos de violência contra as mulheres, capturam o agressor e se estão em flagrância ou há uma ordem da Fiscalia. Ademais, se brinda acompanhamento a todas as mulheres para localizar e recuperar filhos e filhas em poder de seus padres. Brinda seguimento às medidas de proteção em caso de violência intrafamiliar e, através da Secretaria de Cultura, as mulheres reivindicam o acesso de seu direito a gozar de arte e cultura. Se utiliza ferramentas de arte-terapia e diferentes expressões artísticas para a reflexão, sensibilização e a promoção de los cambios culturais necessários para erradicar a violência e a discriminação. O seguinte módulo é a educação sexual e reprodutiva. Aí em El Salvador é uma sociedade muito conservadora e todo mundo me dizia, saque essa palavra, porque todo mundo vai pensar que é coisa de aborto, que é, saber, vamos ter a ser campanha em contra. Eu lhe disse, não, vamos deixar essa palavra, porque essa palavra realmente, as mulheres temos o direito à saúde sexual e reprodutiva. E temos que ensinar a gente a ver que isso não é nada malo. O trabalho em esse módulo busca contribuir a melhorar a qualidade de saúde e vida das mulheres, particularmente na prevenção do câncer de mama e cervicuterino, que é a primeira causa de morte em El Salvador. Además de reduzir a mortalidade materna e lograr a diminuição de los embarazos em adolescentes, que é muito alto em El Salvador. Mira os serviços que temos aí: ginecologia, medicina interna, mamografia e radio-X, odontologia, psicologia, nutricionista, farmácia com todos os medicamentos gratuitos, educação para a saúde sexual, ultrassonografia embaraçadas e exames clínicos. E además, vocês vão perguntar, mas odontologia, saúde sexual e reprodutiva? Quantas mulheres estamos embaraçadas e nossos filhos nascem com desnutrição porque não nos alimentamos bem, porque não temos dentes? Em El Salvador, a quantidade de mulheres sem dentes é incrivelmente grande. E aqui te dou uma ideia, Margarita. A União Europeia me está ajudando a financiar um programa para pôr dentadura às mulheres. E isso é maravilhoso. Aí também, no módulo da saúde sexual e reprodutiva, temos um associo público-privado. Aí capacitamos mulheres para mecânica automotriz, primeiros auxílios e manejo para que elas, para que elas possam ir recorrer em la casa de las mulheres que necessitam transporte para ir à Ciudad Mujer, principalmente as embarazadas e as adultas maiores ou mulheres com discapacidade. Vamos recorrer na porta de sua casa e la llevamos de regresso a sua casa. Aí temos depois o módulo de autonomia econômica, que eu digo que é o passo à revolução. Dizem que depois que cheguei ao governo já não sou mais revolucionária, que agora eu sou burócrata. Eu digo não, eu sigo sendo revolucionária. E o módulo de autonomia econômica é a revolução. Seu propósito é prover serviços orientados a facilitar que as mulheres contem com oportunidades para alcançar a autonomia econômica, é dizer, para que as mulheres disponham de ingressos, informação, bienes e serviços que favoreçam sua participação na vida econômica e lhe permita sua vida autossuficiente. Os serviços que se prestam nesse módulo têm um enfoque territorial.
que se basam em el estudio previo de la análisis del tejido productivo y de los planes estatales de desarrollo econômico. O que significa isso? Nós vamos em território. Porque se há mulheres que chegam a Ciudad Mujer e dizem, eu quero aprender peluqueria, mas em el território tem 50 salones de peluqueria. Para nada sirve que vamos capacitar em isso, se já há tanto. Então, lhe ajudamos a que esse estudo prévio lhe ajude a buscar outra área. Outra coisa importante, os cursos que impartimos aí não são impartidos adentro de Ciudad Mujer, são impartidos em el território, em salões de igreja, em garagens de carro, em salões comunitários, em parques. Os cursos têm que ser cerca de onde elas vivem, porque para que as mulheres possamos fazer os cursos, temos muitas obrigações na casa. Quem não vai cuidar dos filhos, quem vai cuidar da casa, quem vai fazer a comida, quem vai planchar, quem vai lavar, quem vai fazer todo. Então, acabamos não indo a fazer o curso, mas o curso está à volta de minha casa, eu posso ir. Então, os cursos têm que ser feitos em el território. Temos aí intermediação laboral, orientação e atualização de hojas de vida, bolsa de trabalho, vemos com as empresas ao redor o que necessitam, capacitação e formação vocacional, serviços de microcréditos com taxas competitivas, educação financeira, temos que ensinar-lhes a montar seu negócio antes de buscar crédito, assistência técnica para o fomento do empreendedorismo, espaços de promoção e comercialização com mulheres empreendedoras, informação, assessoria e gestão sobre proteção dos direitos laborais. E agora inventamos uma coisa de última hora que é maravilhosa. Temos também uma ventania de defensa ao consumidor. Isso é maravilhoso, porque as mulheres é que somos enganadas quando compramos nossos produtos. Então, agora isso é uma maravilha. As instituições que intervêm nesse módulo é o Registro Nacional de Pessoas Naturais para sacar a identidade, o Instituto Salvadoreño de Formação Profissional para os cursos, o Ministério de Trabalho e Previsão Social, o Conselho Nacional de la Pequena e Microempresa, que ajuda a fazer seu plano de negócio, o Ministério de Agricultura e Ganaderia, que me inventei isso de última hora, que são nossas escolas agrícolas, depois les vou mostrar. O Banco de Fomento Agropecuário, o Fundo Solidário para a Família Microempresária e a Defensoria do Consumidor. Todo isso em um mesmo passeio que se pode fazer em uma mesma manhã. Então, agora falamos do módulo de atenção infantil. Cuidado, não é guarderia. A mim não me gusta essa palavra. Aí não guardamos ninhos. Aí é uma sala de cuidado infantil. Cuidamos a los niños e niñas, mientras sus mamás estão aí buscando esses serviços. Que se pretende? Que as mulheres possam receber seus serviços sem preocupações, permitindo-lhe concentrar-se em si mesmas, proteger e atender a los niños e niñas, evitando que sejam revitimizados, particularmente ao escuchar os relatos de suas madres que han sido vítimas de la violência. Los niños e niñas realizam atividades lúdicas com enfoque de gênero e direitos humanos. Además, brindamos atenção psicológica, pediátrica e nutricional em caso de emergência. Contamos com quarto de cunas para bebês, assim como uma área privada e cômoda para lactância materna. Aí temos uma salita onde a mamãe se acosta para amamentar seu bebê. Aonde está em qualquer desses módulos, lá vamos a recorrer e traemos para amamentar seu bebê com música tranquila, com aire condicionado, para promover a lactância materna. Bueno, e o módulo de la educação coletiva, que é o módulo invisível. Através desse módulo se busca o empoderamento das mulheres e de seus direitos políticos, econômicos, sociais e civis. Temos que ensinar às mulheres que só através da política podemos cambiar nossa vida. Que nosso voto não vale uma canasta básica, não vale um esperrito, uma escova ou uma camiseta. É através de nosso voto que podemos cambiar nossa realidade. Para ello, se implementam atividades de educação coletiva, de promoção e sensibilização dos direitos, utilizando diversas metodologias adequadas às mulheres e a los diferentes grupos objetivos, homens e mulheres. Trabalhamos a partir de uma estratégia territorial e de promoção comunitária
que implica uma coordenação muito cercana com governos municipais, organizações não governamentais, associação e redes locais de mulheres, centros escolares, igrejas, todo. Agora bem, Ciudad Mujer não é um modelo estático, dado aquela realidade das mulheres tampouco lo é. Cada dia descobrimos novos retos e a obrigação de Ciudad Mujer é adaptar-se para responder adequadamente. Por essa razão, em Ciudad Mujer estamos sempre buscando novas propostas e soluções para adequar nosso trabalho e intervenção com o fim de dar resposta às situações que enfrentam as mulheres. Atualmente, estamos desenvolvendo 2 novas estratégias que desejo compartilhar com vocês. A primeira é Ciudad Mujer Jovem. Há uma Ciudad Mujer que está em San Martín, que está em meio a uma região muito violenta. Aí, a cada mês, há por lo menos 30, 40 violações. É uma coisa tremenda. Aí há uma violência social grande. E as vítimas são as jovencitas. Então, eu decidi fazer um projeto piloto exclusivo para essas jovens. Dada a particular situação da violência de gênero que estão sofrendo as adolescentes, violência sexual em los hogares e, ojo, em los centros escolares, altas taxas de embaraço de adolescentes, deserção escolar, migração irregular, feminicídios induzidos, suicídios, muitos, entre outros. Ciudad Mujer ha decidido trabalhar de maneira focalizada nesse setor populacional. Onde há um problema, Ciudad Mujer chega e se adapta à realidade local. Estamos adequando nossa oferta de serviços a particulares situações e necessidades das adolescentes de 13 a 19 anos. Para ello, estamos desenvolvendo um trabalho conjunto com os centros escolares para a atenção especializada das jovens em Ciudad Mujer, tanto em el apoio ao conhecimento de seus direitos, à formação vocacional, à orientação para a criação de seus próprios projetos de vida e a prevenção, a atenção à violência de gênero e a atenção em saúde, entre outros. Também estamos desenvolvendo um plano piloto para a construção de um modelo comunitário de prevenção de violência de gênero que se trabalha tanto com docentes como adolescentes homens e adolescentes mulheres. Os professores também necessitam. Em El Salvador, não sei como é aqui, há câmbio de nota por sexo, de qualquer idade. E os papás que estão pressionando nossos filhos para que sejam os melhores, para que saquen buenas notas, algumas vezes pressionamos nossos filhos e hijas, principalmente as hijas, a fazer coisas que não se devem fazer. Então, há que poner ojo. Em El Salvador, onde estão os inimigos mais peligrosos contra as mulheres? Em primeiro lugar, o hogar. Segundo lugar, os centros escolares. Terceiro lugar, a calle. Uno pode crer que é a delinquência que nos afeta, mas em primeiro lugar, não é a delinquência. Outra coisa que estamos fazendo também é a banca de la mujer. A banca privada e as bancas alternativas foram feitas para os homens. Nunca levaram em conta nossa realidade, que as mulheres temos mais dificuldade, não temos bens, não temos ativos e principalmente quando nos separamos. Então, há que criar uma banca de la mujer. Um dos problemas mais graves que enfrentam as mulheres é a búsqueda da autonomia econômica e o acesso a créditos. As normas financeiras do sistema bancário excluem as mulheres com menos ingressos, as quais não podem dar garantias. Imagine só, eu estou embaraçada e saquei um crédito e resulta que tive um problema em meu embaraço e não pude trabalhar e não pude pagar o crédito. O que me vão fazer? Lo mesmo que vão fazer o embajador del Salvador, que não tem filhos, não se embaraça, e são as mesmas regras. Isso é justo? Sim ou não? Há que levar em conta que nossa realidade é diferente. Então, temos que formar uma banca para as mulheres. Por isso, estamos trabalhando em um processo de definição de um fundo solidário que não esteja subordinado às leis do sistema financeiro. Um fundo circulante,
um sistema que funcione como um fundo de garantia do acesso mais livre ao capital de trabalho que elas necessitam. E não é qualquer mulher que pode sacar esse crédito. Primeiro tem que ir a Ciudad Mujer e aprender um ofício. Depois, fazer um plano de negócio, e quando tenha seu plano de negócio e já tenha um ofício, aí acede à banca. Os logros que temos até o dia de hoje. Permita-me compartilhar com vocês alguns dos resultados obtenidos em 3 anos e 5 meses de luta, com 5 sedes puestas em funcionamento. Quando abrimos a primeira, todo mundo falava mal de nós outros. Todo mundo. Le quero contar o anúncio que o dia que abri a primeira sede, a ultraderecha salvadoreña, que é terrível em El Salvador, nos mandou 2 niñas menores de edad embarazadas, que chegou a Ciudad Mujer dizendo: quero fazer um aborto. Queriam que nós estivéssemos vinculados ao tema do aborto. Então, nós, como não somos tontas, verdade, tonta não temos nada, vimos que era um plano para desestabilizar nosso projeto e aí não caímos em essa trampa. Em la área de saúde de Ciudad Mujer se hace o que hace em todo hospital público desse país, nem mais nem menos. Então, e hoje, em el primeiro ano, hacían campanha contra nós outros. Hoje os políticos se mueren por sacar uma foto em Ciudad Mujer. Temos 90% de aprovação. E tem medo de nós outros, tem medo, isso é verdade. Temos mais de 690.160 mulheres atendidas e hemos dado 1.654.155, não, 1.654.155 serviços. Ou seja, muitos. É um dos programas melhor evaluados e mais aceitados por la ciudadanía de El Salvador. Hasta las mujeres de la derecha les gusta. E de todos os setores da sociedade, desde a mais pobre hasta a que tem mais dinheiro. Vocês não se imaginam como se identificam as mulheres com isso. E aí os políticos quedam loucos. E um dos programas melhor evaluados, temos na aprovação, segundo a encuesta Sid Gallup, de 90% de aprovação. E eu cheguei a ter 92% de aprovação. Isso foi a glória. Vocês não se imaginam. É bueno porque uno trabalha e depois vê o reconhecimento da cidadania, isso não tem preço. E um modelo exitoso e reconhecido internacionalmente, com o apoio e cooperação e replicável em outros países com indicadores de impacto que se evaluam periodicamente. A presidenta Dilma Rousseff já vai implementar em Brasil, Ciudad Mujer, só que se vai chamar Casa de la Mujer Brasileira. O presidente Peña Neto de México já disse que vai implementar Ciudad Mujer. Em Trindade e Tobago já começamos a implementar Ciudad Mujer. Temos o interesse de Equador, de Argentina, de República Dominicana, que eu sueño Margarita liderando esse projeto que vai dar uma dignidade a nossas mulheres que você não se imagina. E ha incidido em el fortalecimento da institucionalidade e a cidadania das mulheres. Sabe quem elegeu o presidente Salvador Sánchez Serén? Nosotras as mulheres. E agora os políticos quedam seditas, porque agora sabe que nós somos poderosas. Então, agora sabe que para nos enganar, tem que tomar muito cuidado. É um aporte significativo ao cumprimento e as normativas de igualdade e empoderamento das mulheres a nível nacional e, inclusive, internacional. Creio firmemente que o programa Ciudad Mujer tem um alto potencial e pode ser empregado como modelo para o mundo. Eu sempre digo, se há vida fora do planeta, Ciudad Mujer serve também para ser implementado aí. Porque serve para qualquer parte do mundo, obviamente guardando as diferenças culturais. Eu fui a Japão e o governo de Japão quer implementar Ciudad Mujer em Japão. Imagine, eles têm muito interesse, mas há que adaptar a realidade japonesa. E eu creio que isso serve para o planeta. Ciudad Mujer apresenta uma força transformadora que não se deveria desaproveitar.
Por essa razão, queridas amigas e amigos, les invito a tomar nosso modelo para apoiar também as mulheres da República Dominicana. Afinal, as mulheres, sejam salvadorenhas, dominicanas ou brasileiras, necessitam lo mesmo, viver em sociedades mais justas, inclusivas, solidárias e equitativas. Sociedades livres de violência, em donde puedan desarrollar todas suas potencialidades, aportando ao progresso global e participando de seus benefícios. Sei que, ao igual que mi país, vocês estão empenhados em seguir construindo um caminho hacia a justiça e a dignidade para as mulheres. Por essa razão, vaya ao governo e ao povo da República Dominicana mi especial reconhecimento por el compromisso demonstrado para o avanço de los derechos de las mujeres. Me encanta isso, además del dulce de coco. Me encanta, me encanta. E agora, esse modelo de mulheres maravilhosas. Quando você vai allá, Margarita, porque queremos homenagear a Margarita em Ciudad Mujer, acabo de invitá-la para ser madrina de mulheres que se vão graduar. O próximo dia 18 de dezembro vamos graduar 7.500 mulheres em diferentes ofícios. E o presidente Salvador Sánchez Serén vai ser o primeiro padrino, porque antes só tuvimos madrina. Tuvimos a subsecretária de Nações Unidas e a proprietária do Circo Soler, que é uma mulher também muito comprometida. E a terceira vai ser Margarita. Aí lá vamos invitá-la. Por favor, Margarita, leve nossa senadora, presidenta do Senado, a nossa vice-presidenta da Câmara, a todas as mulheres maravilhosas que tienes acá. Cuente com o apoio fraterno e solidário do povo e do governo de El Salvador para estrechar alianças que nos permitam construir conjuntamente as novas realidades que merecemos todas as mulheres. Agradeço sua amável atenção, les envio um abraço a cada um de vocês e a ti, Margarita, minha admiração, meu carinho e minha envidia, porque eres maravilhosa.